figureiras de São José estão reunidas para iniciar o ciclo natalino. E é um projeto cultural do Santo de Casa, Figureiras de São José, Tecnologias Populares Figureiras de São José, com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, uma parceria que já vem sendo feita nesses últimos anos, para a realização do ciclo natalino, presencialmente nas casas de cultura. Lili Figureira, Eugênia da Silva, Chico Triste, Rancho dos Tropeiros. E este ano, 2020, está adaptada ao formato virtual devido à crise sanitária, à pandemia que a gente atravessa. E nessa parceria, a oportunidade, né, de conhecer um pouco mais, né, dessa tradição, dessa arte, do fazer, de modelar com argila as figuras. Né? Estamos aqui com o presépio, que foi modelado, né, todo, coletivamente, cada figureira modelou a sua figura. Né? Isso no ano de 2018, para a vitrine da Casa de Cultura Chico Triste. Então, é uma ação coletiva que reuniu todas as figureiras, como de fato o Projeto São de Casa tem essa finalidade, vem fazendo isso há 10 anos. Em 2020 estamos comemorando 10 anos de atividades nessa ação de salvaguarda dessa arte, né, do fazer figuras com argila. Vamos ouvir, nesse momento, a figureira Fátima Santos e a Francisca Santos, são irmãs. Estamos no núcleo familiar Lili Figureira. Estamos entrando, né, na tradição cultural do núcleo familiar Lili Figureira. E estamos reunidos nesta casa, né, da mestra Lili Figureira. Por favor, agora vamos conversar um pouco. Eu sou Fátima Aparecida dos Santos. Essa é minha irmã, Francisca. Nós fazemos parte do núcleo familiar Lili Figureira. Então, é interessante porque esse foi um legado familiar. Na família a gente comemora o Natal há muitos anos. Já é uma prática que vem dos meus bisavós. Então, com minha mãe não foi diferente. Ela continuou esse legado, ela continuou fazendo figuras. E minha mãe faleceu há 5 anos e foi um pedido dela que a família continuasse a receber a folia. Então, para ela, o Natal era uma época muito boa, ela gostava de comemorar, gostava dos presentes, gostava dessa movimentação do Natal. Então, a gente fazia, aqui há mais de 20 anos, nós recebemos a folia de reis na casa dela, e foi um pedido que a gente continuasse recebendo as folias aqui nesse espaço, que era a casa onde ela morava, que a gente fala que é a casa do núcleo familiar Lili Figureira. E, então, como esse ano está um pouco diferenciado, não vamos poder receber as pessoas como a gente sempre recebeu, que era uma festa de confraternização. Então, o formato nosso agora vai ser dessa virtual, mas não deixa de ser importante que a gente comemore essa data e conte o que significa. Na verdade, é o sagrado da família, né? Porque vem há mais de 100 anos na família, então é uma tradição, o nosso sagrado. E a gente comemora, nós vamos fazer já as peças, e a minha mãe, ela era uma contadora de histórias. Então, na verdade, todos os personagens do presépio, eles tinham uma história. Então, na verdade, ela contava a história dos animais, contava a história da Maria e José. Então, tudo isso a gente tem como uma tradição oral. Foi passando o que ela recebeu dos avós e foi chegando até nós e ficou conosco agora, né? Na nova geração, de passar esse conhecimento. E agora a gente vai falar um pouco, ela gostava muito da figura da Angola. Minha mãe era uma pessoa que ela gostava da Angola, tanto é que ela gostava até de usar umas roupas de bolinha, de falar que ela era a própria Angola, né? Então, ela contava pra gente que ela aprendeu sobre a figura da Angola, que a Angola era uma galinha, né? Mas uma galinha diferente. Então, essa galinha de Angola, ela também participou do nascimento do menino Jesus. Então, quando ela soube, né, que o menino Jesus tinha nascido,
quando o galo anunciou que o menino tinha nascido, ela falou, vou correr para lá para visitar o menino Jesus. E nessa visita, ela foi correndo e foi botando os ovos pelo caminho, só que ela não parava para chocar, ela ia botando os ovos e ia embora. Quando ela chegou até onde estava o menino na manjedoura, ela já estava muito cansada, então por isso que ela fala, né? Tô fraca, porque ela chegou cansada. E realmente é uma característica da galinha de Angola, que ela bota muitos ovos, mas ela não choca todos, né? Então é normal até de colocar outra galinha para chocar os ovos da galinha de Angola. Então é uma história bem legal que explica uma característica da galinha. Então, minha mãe gostava muito de representar a galinha de Angola. Agora quem tá com as angolas é minha irmã, e ela gosta também de fazer as angolas. E ela pinta de um jeito que ela gosta de pintar com palito, né? Ela faz essas bolinhas com palitinho e tal. Então, a história nossa da galinha de Angola é essa. Ela sempre, né? Nós sempre gostamos de muitas cores, né? Colocar muitas cores, muita vida no presépio. Então, o nosso presépio é um presépio alegre, né? Muitas cores, muitos elementos, muitos passarinhos. A gente coloca galinhas também. Então, é um presépio que a gente vai acrescentando. E cada um da família que chega traz uma contribuição. Então, tem a coisa de todo mundo. A gente vai agregando coisas dos outros, né? E assim, o que era interessante é que minha mãe, né, sempre, desde que eu me lembro, era uma tradição de buscar. Então a gente todo ano se montava o presépio e cada ano era diferente. Então a gente ia no mato buscar casca de árvore, pedaços de pau, mais ou menos como está aqui. A gente caracterizava a cena, colocava pedras. Então, na verdade, era um ritual, né, era um sagrado. Nesse momento, a gente ia construindo a família toda reunida para fazer o presépio. Então era um momento de união, como a gente continua até agora. Então, todos juntos para montar o presépio. E cada personagem, cada pessoa, ali tem uma função. Vamos ouvir agora um pouco, né, e ouvir e ver, né, a figureira Cristina Quintino. Vai falar dos animais, né? Ela vai começar com o animal que ela escolheu. Eu escolhi o galo, gente, porque assim, já vem de tradição de família. A minha avó morava em Paraibuna e ela fazia o presépio, meu pai que tirava a argila, né? Antes a gente falava o barro. E aí, para minha avó, era muito sagrado o galo no presépio. Porque o galo, ele veio anunciar, né? Ele veio dar as boas novas que Jesus vinha chegando à meia-noite. Então, assim, na nossa família tem uma tradição, né? Quem mora na roça, quando chega a véspera de Natal, aquele galo que canta à meia-noite, ele é um ser sagrado. Ele não vai, assim, para a panela, gente. Eu vou falar a minha linguagem, tá? Ele permanece no quintal até ele morrer, porque ele anunciou Jesus novamente. Mas eu ajudava a minha avó. Todo ano a gente aumentava o presépio. Cada ano com um bicho, uma pessoa. Tanto que o presépio na minha casa, cada ano a gente coloca um dos meus netos. Cada ano um filho meu faz a figura do filho dele e leva para colocar no dia 25. Aí sentava todo mundo à volta da mesa, né? Meu pai trazia o barro e as mulheres, os netos, aí sentavam para fazer as figuras uma semana antes do Natal. Todo Natal a gente fazia figura. Naquela época, né, a minha avó falava barro, mas assim, já era argila que era tirado da represa de Paraibuna que a gente modelava. Porque ele não dá o ligamento, né, a liga que é preciso
É isso que a minha avó falava pra gente, que não dava aquela liga, então não dá esses formatos. Ele quebra. Qualquer barro ele quebra. Então tem que ser argila. A Luciana Mello, a artista Luciana Mello, ela vai apresentar um pouco, né, sobre os marombos. Os marombos são né, representados por, assim, tipo uns palhaços, né? Muita gente conhece como palhaços, mas eles têm variedades de nomes, né? Então, eles começaram, o caso começou, né, com os Reis Magos. E os Reis Magos moravam ali naquele meio ali da Galileia, né? E o rei Herodes era o rei da Galileia. E os Reis Magos, eles eram astrólogos, eles estudavam as estrelas. Então, eles estudavam muito a estrela guia. Então, toda vez que eles viam uma estrela brilhando no céu, que era a estrela guia, eles iam até o local para ver o que tinha acontecido. E essa a estrela guia mostrou que o menino Jesus tinha nascido. Então eles foram para lá, e foram para Belém, mas passaram pela Galileia. Chegou lá na Galileia, o rei Herodes pediu para eles trazerem notícias, né, do menino Jesus que tinha nascido, para ver o que ele estava querendo ir visitá-los. Aí eles foram embora para Belém. Chegando em Belém, eles visitaram, deixaram os presentes, que eram o ouro, a mirra e o incenso, né? Deixaram os presentes lá, ficaram mais uns dias e voltaram, mas não voltaram pela Galileia, porque sabia que o rei Herodes era bem danado e poderia, né, fazer alguma coisa. Aí, quando eles voltaram para o lugar deles lá. Aí o rei Herodes ficou sabendo, ficou muito bravo mesmo, e falou assim, mandou os soldados dele matarem, né, as criancinhas até 2 anos de idade. E quando os soldados estavam matando, alguns ficaram muito chateados, com pena e tudo, e falaram, não podemos fazer isso, né? Então eles falaram, o que nós vamos fazer para poder pegar, assim, não deixar que os soldados cheguem até o menino Jesus. Aí eles arrumaram umas máscaras, né? Vestiram as máscaras e colocaram umas roupas em cima das outras, igual fosse um palhaço, né? E fizeram bastante piruetas, brincaram muito para barrarem, né, os soldados de chegarem até lá. Enquanto isso, quando eles barraram, aí eles foram avisados, Maria e José foram avisados que eles iam lá, né, buscar o menino Jesus. Aí o que eles fizeram? Eles foram embora para o Egito. E isso acabou, né? Aí ele não conseguiu matar Jesus. Graças a Deus, que ele tinha medo de Jesus tomar o trono dele, né? Que ele era judeu, o rei dos judeus, né? Então, essa é a história, né, dos marombos. Então, eles passaram a frequentar, assim, na tradição do presépio, né, na Folia de Reis, nas casas. Quando eu era pequena, né, eu sou de Belo Horizonte, mas mesmo na capital tinha isso, e muito até. Eles iam, né, nas casas visitar e tudo. Eu era apaixonada por aquilo. Sempre fui, desde pequeno. Então, marombo, então, está na minha vida há muito tempo. Passei a fazer os marombos e amo fazer marombo. E essa é que eu sigo a tradição, né, também junto com a Folia de Reis, né? Toda vez que a Folia de Reis vai visitar um presépio, eu lembro dos marombos, eu acabo tendo de fazer um marombo que eu falo, não, tem que fazer o marombo. Então, é essa a minha história.
Vamos passar agora a conversar com a Fátima Santos, que é do Núcleo Familiar em Figureira, herdeira dessa tradição, desse fazer cultural, né, e seus irmãs e irmãos. E tá ela sempre ativa, na quarentena ativa, né, no ciclo natalino. Vamos ouvir você então, tá, Fátima? Eu sou Fátima Santos, eu sou do Núcleo Familiar de Figureira e nós estamos, né, novamente no Natal, fazendo o ciclo natalino, e na nossa família, o Natal sempre teve um conteúdo sagrado, então era o sagrado da família. E isso já está na família há mais de 100 anos, né, porque minha mãe faleceu com 96 anos, já veio da bisavó, então para nós faz parte já da nossa vida essa festividade de Natal. E também as histórias, porque muitas histórias que a gente conta, na verdade, não é as histórias que tem no livro, são as histórias da tradição da família. Então, tem as histórias que contam do que representa o Natal, dos personagens, tudo isso, tem muitas coisas que cada família tem suas histórias. Então, na verdade, a gente não registrou, mas é uma memória oral que vai passando. Então, minha bisavó contava e foi passando até chegou até a nossa vez de contar a história, né? Então, muitas coisas que ela nos passou enquanto a gente estava montando os presépios, os momentos que a gente estava planejando como ia fazer, dos personagens. Então, esse é um burrico, né? Um burro. E por que o burro é sagrado, né? Então, a gente tem uma história. Conta-se, né, que na época, no começo, antes de Jesus nascer, o imperador César Augusto decretou que fosse feito um recenseamento. E cada pessoa, cada família tinha que ir para o seu local de origem, sua cidade natal, para se alistar. Então, o José, como ele nasceu em Belém, e ele era da linhagem do Davi, rei Davi, ele teria que se deslocar até a cidade de Belém para fazer esse alistamento. Então, nessa época, ele chamou a Maria e foram para Belém. Então, a Maria foi no burrinho, foi carregada no burrinho. E ela, nessa época, ela já estava esperando o menino Jesus. Então, ele é sagrado, porque ele carregou a Maria e carregou também o menino Jesus, né? E ele foi muito importante, porque quando ele chegou lá, né, ele carregou o menino Jesus, chegou até lá. Quando a Maria não achou lugar, nenhum lugar para ela ter o neném, para um lugar para eles dormirem, eles acabaram indo parar num estábulo, onde tinham os animais. Então, ele estava lá e ajudou também a aquecer o local, que estava uma noite muito fria. Mas o burrinho, ele é muito importante, porque ele não ficou só nisso. Além do nascimento, também, quando passou-se um tempo, o rei Herodes mandou matar as crianças, porque ele não queria, né, nenhum outro rei no Império Romano. Ele achava que estava sendo ameaçado. Então, o José, em sonhos e através dos anjos, ele ficou sabendo dessa perseguição e essa ameaça ao menino Jesus. Então, novamente, o burrinho entra em cena e ele ajuda da fuga da Maria, agora Maria e o menino Jesus, da fuga para o Egito. Então, esse é um animal sagrado, o burrinho, por isso, porque ele foi fundamental, tanto no nascimento quanto na fuga para o Egito. Então, essa é uma história que a minha mãe contava, né, porque alguns animais são sagrados por isso, porque ele carregou o menino Jesus e carregou a Maria. E é um símbolo da humildade, né? Porque a gente associa o burro, ele carrega as coisas. Então, também a gente pode pensar no símbolo da humildade. Então, e como ele nasceu, né, lá num lugar cheio de animais, ele nasceu lá num lugar também que remete à humildade, à simplicidade. Então, acho que a gente está falando dessa mensagem, né? Da simplicidade. E aqui está o burrico. E a gratidão mesmo, né? Ele também se sentiu muito valorizado de saber que ele carregou, né, o menino Jesus. Então, também é uma valorização.
Agora vamos passar a palavra, né? Vamos conversar um pouco com a dona Aurora, artista Aurora Brasil, nome artístico. Dona Aurora, pode falar um pouco da sua figura, né? Do seu animal, da sua história, como é que começou, né? A senhora modelar. Então, começou lá na fazenda do meu padrinho, onde eu nasci, né? Indo lá onde as vacas, lá, no curral da vaca lá. Depois fiquei sabendo que Jesus nasceu no poço lá, que a vaca comia. Fazia presépio com a minha tia. Pintava a parede, fazia casinha, panelinha, eu brincava, fazia tudo lá. Depois eu cresci, fui trabalhar, larguei mão. Agora faz 20 anos que eu voltei e faço tudo isso. Então. A vaca é importante porque aonde ela comia, que Jesus, Nossa Senhora foi lá e Jesus nasceu lá, né? Ela é muito importante no nascimento de Jesus, a vaca. Ela sai vaquinha, sai burrinho, sai tudo ali. Filhote de Ovelhinho. Raposa, raposa com filhote. Sabe? E as peças travessas, né? O nome desse lugar. Onde o menino Jesus nasceu. Curral, né? No curral e nasceu no poço onde as vacas comiam. No coxo onde as vacas comiam. É lá que ele nasceu. Então, pastor que cuida das ovelhas. Cuida das ovelhinhas, ó. Carrega no colo, tá machucadinha, ele cura. Ele que cura, o pastor toma conta dela. A importância, então, é dele cuidar das ovelhas. Sem ele, como é que as ovelhas iam fazer? Ia machucar, não tinha quem cuidasse, né? Ele que cuida, a importância é essa que eu acho, né? Ele cuida das ovelhas. Sem ele, elas iam morrer. Estamos aqui agora para conversar com a Mirna Tominaga, né? Sobre essa simbologia dos animais do presépio também. E a vivência dela toda também, né? Nessa arte com o barro, nessa modelagem com as figuras. Bom, eu me chamo Mirna Tominaga, né? Sou ceramista, sou figureira, sou santeira, né? E faço parte do grupo Santo de Casa, né? Tecnologias populares, né? E então nós estamos no momento do ciclo natalino, né? E montamos aqui o nosso presépio e cada figureira, né, fez uma peça para compor o presépio, né? Do Santo de Casa. Bom, a minha peça que está compondo o presépio é o São Francisco de Assis. E, em sendo assim, falando um pouquinho do São Francisco de Assis, ele foi a pessoa, né, hoje santo, né, mas em vida, né, claro, lá por volta de 1223, se não me falha a memória, foi quando ele resolveu montar um presépio em devoção à família sagrada, né? A Sagrada Família, né? E retratando o nascimento de Jesus Cristo, ele resolveu montar um presépio, retratar aquela imagem do nascimento de Jesus, né? Então, ele convidou as pessoas da vila, ele morava na Itália, né? Numa vila chamada Grécio, né? E convidou as pessoas da vila
para montar um presépio, né? Então, o que nós fazemos hoje, né, é essa lembrança, esse resgate de que um dia o São Francisco, né, que faz parte aí, tá ali do ladinho, olhando o presépio, né, prestigiando o presépio, e ele fez assim, por ser uma pessoa assim muito humilde, né, e de uma simplicidade imensa, ele convidou as pessoas, os vizinhos dele, e pôs na composição do presépio vários animais, né? Então, cada animal tem uma representação, né? Uma simbologia, uma representação. E uma peça que eu também gosto muito de fazer é o carneirinho. E o carneirinho, ele representa um alimento, né? Ele representa a simplicidade, a ingenuidade, que ele tem essa carinha, né, de uma coisinha assim muito mimosa, muito ingênua, né? Então o carneirinho é a peça que eu gosto de fazer também, né? Tenho um carinho especial pelo carneirinho. Mas faço o boizinho, a vaquinha, o burrinho, e cada um deles também tem um significado. A vaca, ela é trabalhadora, né? Ela é um animal de instrumento de trabalho, já era desde aquela época sempre, né? O burrinho também. E então, o burrinho na questão do transporte das pessoas simples, né? Quem era mais abastado, né? Financeiramente falando, ele tinha o cavalo e tal. As pessoas mais simples tinham o burrinho. Então ele retrata o trabalhador do campo, né? De uma forma simples, né? A questão do barro, né? Justamente, eu tenho costume de falar barro mesmo, porque é barro, argila, né? A característica da argila e do barro é quase nada, mas assim, a argila, ela tem uma plasticidade para proporcionar o movimento da cena, da peça que a gente quer retratar, né? Mas antes da argila, ela é o barro mesmo, que nós somos amantes pelo barro. E aí vem com relação à simplicidade do presépio, né? Do que a gente retrata. É bem isso mesmo, né? O presépio é a simplicidade, a humanidade, família, né? Retrata família. Aí eu sempre me perguntei, será que eu consigo dar forma, né, ao barro, né? E me surpreendi, porque cada vez numa peça, noutra, eu fui me apaixonando pela argila, né? Conheci as figureiras, né, de São José dos Campos, do Santo de Casa, e que completa também o meu gostar, porque eu gosto de coisa muito colorida, né? Então, amo a terra, amo então minhas peças cerâmicas, mas quando eu faço a figura eu gosto muito do colorido que dá para perceber aqui no presépio, né? Eu gosto desse colorido, então eu me identifiquei. Então acho que uma coisa completou a outra nessa vivência da argila, né? Esse é o nosso trabalho, né? Um trabalhinho de cada uma, cada figura dessa é de uma figureira, né? Do Santo de Casa. Agora o nosso Santo de Casa, 10 anos de teimosia. Então eu finalizo falando isso, figureiras teimosas, persistentes. A gente tem uma temática que a gente colocou, né, que é 10 anos de chão e lua, né? Temos esse trabalho, né, árduo, né, persistente, e também de lua, de poesia, de encantamento. Todos têm, Nelson, todos têm o seu sagrado, né? Todos temos o nosso valor, cada um tem o seu sagrado. Eu acho que isso é o mais importante. Acho que encerramos com essa mensagem. Sim, uma mensagem de esperança.
palito, né? Palito e a mão. A mão é a primeira ferramenta Sim. nossa, né?